Boa tarde, começa agora mais um Virada Esportiva, trazendo tudo o esporte para você aí de casa. Hoje a gente vai falar um pouco de Fórmula 1, tem também Mundial de Atletismo lá em Daegu, Coreia do Sul. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro, tudo sobre o começo do segundo turno e um pouco de UFC também. A gente vai falar sobre esse esporte que está crescendo muito no mundo. Aí a gente trouxe hoje nosso comentarista especial, Rodolfo Meza. Tá aqui no estúdio. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde vocês de casa que assistem o Virada Esportiva. Venham trazendo os melhores do UFC, o esporte que mais cresce no mundo. No último 27 de agosto, o Brasil parou para assistir o evento mais esperado. Foi o que aconteceu no HSBC, no Rio de Janeiro, que trouxe no card número 147 os campeões Anderson Silva, Minotauro e Maurício Shogun. Deram um espetáculo, Fabrício. Maurício Shogun deu nocaute, Minotauro nocaute também, foi uma das primeiras lutas. Maurício Shogun, depois de ter perdido o cinturão por Rampage Jackson, ele veio agora à tona, voltou a treinar, tá muito bem, conseguiu a vitória. E a última luta que foi do Anderson Silva, comenta aí pra gente, pessoal aí de casa. Anderson Silva, um lutador espetacular, há 5 anos e 8 meses que ele não perde, defendendo o cinturão aqui com a gente. Isso tá corretíssimo. O Anderson Silva veio muito preparado contra o Yoshin Okami, japonês, que veio de um treinamento aqui no Brasil também, treinou com o pessoal dos Estados Unidos, de outras academias, mas ele veio sabendo que tinha muita pressão aqui no Brasil e não deu pra ele, né? Nosso campeão, Anderson Silva, acabou nocauteando ele no primeiro round, né? Mais uma vez, né? O famoso Spider, nocauteou aí o japonês, mas não teve chance, né? E Verdade. A próxima luta, quando é que vai ser? Dia 3 de setembro, o 135, John Jones e Rampage Jackson, casca grossa aí, uma boa luta. Eu queria dar uma ênfase, desculpa falando, é porque arrepia de falar que foi um evento, um super evento aqui no Brasil, pra gente apreciar a modalidade aí que tá crescendo muito, o UFC. Eu queria falar pra você um pouco também do Minotauro, que tinha vindo de contusão, ele foi desacreditado, dado como aposentado, e superou, conseguiu a garra do brasileiro. É isso aí, Minotauro. Verdade que ele foi o grande destaque, né? Porque todo mundo tava ele como aposentado mesmo, que ele tinha que encerrar a carreira. Ficou um ano sem lutar, né? Um ano sem lutar, 3 meses de preparação só. Mas foi pra lá, deu nocaute, deu show e mais um brasileiro aí que tá representando a gente lá fora. Certo? Obrigado, Rodolfo, pela participação. Obrigado. Ele volta na semana que vem trazendo mais sobre a luta também, tá? A luta desse fim de semana. Agora a gente vai falar um pouco aí de Fórmula 1, que nesse domingo passado, aliás, o alemão Sebastian Vettel, ele correu lá na Bélgica, né, teve o GP da Bélgica, e ele ganhou mais uma vez, tá segurando a liderança faz um tempo, com 259 pontos, abriu 92 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é Mark Webber, também da RBR, tá? E se ele ganhar mais 3 corridas, ele garante o bicampeonato já da Fórmula 1. E agora, vamos aí para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente já volta com mais Virada Esportiva. Estamos de volta com Virada Esportiva, né? Acabamos de falar aí de Fórmula 1 e agora a gente vai lá para Daegu, Coreia do Sul, falar um pouco do Mundial de Atletismo e a gente está muito bem representado lá. A nossa saltadora com vara, Fabiana Murer, garantiu uma medalha de ouro, medalha inédita de ouro no salto com vara. Vocês estão vendo imagens aí, ela que saltou 4,85 m,
trouxe ouro pra gente, ouro inédito, e se emocionou muito lá em Daegu, e agora vai curtir, né? Vai curtir a medalha, vai curtir essa temporada de férias e vai se preparar agora para os Jogos Olímpicos de 2012. Fabiana Múria, parabéns, Fabiana. E teve também brasileiro nos 200 metros rasos. O Bruno Lins, ele garantiu vaga na final e ele correu, sabe com quem? Com o Usain Bolt. Isso mesmo, o Usain Bolt jamaicano, que é o melhor do mundo, mais veloz. Vocês estão vendo imagens aí do Bruno Lins se preparando. Chegou em terceiro colocado e garantiu a final por tempo, ele se garantiu na final. Ele que cravou a marca aí de 20,54 segundos nos 200 metros rasos, sem barreira. Vamos torcer para ele trazer mais uma medalha para casa, né? Porque afinal é um brasileiro. Força, Bruno, a gente está com você. E agora, o momento mais esperado do Virada Esportiva, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que esse fim de semana acabou o primeiro turno. A tabela mudou bastante na 19ª rodada para a 20ª, que foi essa quarta-feira que passou. Vasco bateu o Ceará em casa por 3-1. O Vasco agora assumiu a vice-liderança agora do segundo turno. Terminou o primeiro turno, o Vasco terminou em 5º colocado, mas agora com essa vitória em casa e os resultados adversos lá de Flamengo, São Paulo, o Vasco assumiu a vice-liderança. Marcou o terceiro gol no finzinho do segundo tempo. Você está vendo agora também gols do Atlético Goianiense, que bateu em casa também o Curitiba por 3-1. Atlético Goianiense que está ali para sair da zona de rebaixamento. Está vendo aí o terceiro gol do Atlético Goianiense, contra-ataque rápido. Temos agora o gol Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que ganhou por 1-0, gol de pênalti. Atlético Mineiro que saiu da lanterna no campeonato. Agora temos imagens dos gols de Avaí e Flamengo. O jogo foi complicado para o Avaí, mas no finzinho o Avaí conseguiu fazer 2 gols. Abriu 3-1 e depois no fim do jogo ainda o Ronaldinho Gaúcho, que já havia marcado um, marcou o segundo gol e definiu o placar final ao jogo, né? Ficou 3-2. Temos também agora o jogo Cruzeiro, perdeu em casa de 4-2 o Cruzeiro para o Figueirense. Cruzeiro que preocupa, porque estava bem na tabela, mas agora nas últimas rodadas vacilou, andou perdendo em casa, deixou de ganhar alguns pontos, somar alguns pontos aí em casa lá no estádio do Jacaré, em Minas Gerais, e perdeu de 4-2 em casa para o Figueirense. É um resultado que preocupa. Temos gols do Corinthians, que jogou em casa contra o Grêmio. Começou ganhando com um gol de pênalti de Chicão, não deu chance para o Vitor, bateu forte no canto. Depois, ainda no primeiro tempo, Douglas de falta empatou para os gremistas, 1-1. Aí o jogo correu para o segundo tempo, o Corinthians saiu, voltou a ficar na frente do marcador, marcou com Paulinho, 2-1 para o Corinthians. E logo em seguida, 2 minutos depois, Ramon aproveitou o rebote, aí Edson chutou, esbarrou na zaga, o Ramon aproveitou o rebote e fuzilou o goleiro Vitor, que também não teve chance. E no segundo tempo, aos 30 do segundo tempo, o André Lima fez o segundo gol do Grêmio, mas ficou por aí. 3-2, Corinthians venceu em casa e garantiu a liderança no segundo turno. Agora você está vendo imagens de São Paulo e Fluminense. Fluminense que saiu na frente com Lanzini, marcou esse belo gol e só tirou do Rogério Ceni. Saiu na frente o Fluminense. São Paulo jogando no Morumbi. Depois o Fluminense ainda ampliou no segundo tempo já. De novo Lanzini. Fred só ajeitou de cabeça e Lanzini chegou para marcar. E o árbitro marcou esse pênalti em cima de Dagoberto, que o Rogério Ceni bateu e converteu, dando números finais da partida. São Paulo perdeu em casa, Fluminense 2, São Paulo 1. E agora o último jogo aí da rodada, Palmeiras e Botafogo. Palmeiras saiu na frente aí, você pode ver, com Herrera de cabeça depois do escanteio. Gustavo fez o segundo gol do Botafogo. Depois fez o terceiro gol no segundo tempo com o Michael Suel, que pegou essa bola aí sozinho com o zagueiro, foi pra cima e bateu na saída do goleiro Deola, 3-0 pro Botafogo. E no finzinho do jogo, Marcos Assunção de falta marcou para os alviverdes e definiu a partida. 3-1, Botafogo venceu em casa e agora o Botafogo ele tá assumindo a terceira posição do Campeonato Brasileiro e o ranking agora ficou assim, na classificação do Brasileirão. Corinthians, em primeiro colocado, manteve a liderança, o Vasco subiu para segundo colocado, Botafogo para terceiro
E o Flamengo e o São Paulo, como perderam na rodada, caíram para quarto, o Flamengo, e para quinto, o São Paulo, ficaram para trás aí, mas vão ter a oportunidade nesse fim de semana, que tem mais Campeonato Brasileiro, de se recuperar na tabela, né? E ainda teve o jogo que a gente ficou devendo aqui, de Santos e Internacional, lá no Beira-Rio, que ficou em 3-3, o Inter saiu ganhando, fez 3-0, né? No segundo tempo, o Oscar marcou de pênalti o terceiro gol do Inter, mas o Santos ainda no segundo tempo conseguiu se recuperar com 2 gols de Borges e 1 gol de Allan Kardec. Tivemos também o jogo de quinta-feira, o único jogo na quinta-feira, Bahia e América Mineiro, que terminou em 0-0. E essa foi a rodada que teve mais gols do Campeonato Brasileiro. Fechou uma média de 38 gols, né? Uma média aí de aproximadamente 3,8 gols por jogo, foram 10 jogos. E foi a maior média do Campeonato Brasileiro o ano inteiro. Essa primeira rodada do segundo turno. Bom, o Virada Esportiva vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de você aqui de casa, tá? Que você ficou acompanhando a gente. E a semana que vem tem mais. Esse fim de semana, não perca, tem GP da Itália em Monza, né? Vamos torcer lá pro Bruno Senna, que entrou na Lotus Renault, torcer pro Felipe Massa, Rubinho Barrichello, e vamos aproveitar também para curtir a tarde do Brasileirão, que vai trazer aí, semana que vem a gente traz tudo para você, rodada completa, cobertura da rodada, também tem Fórmula 1, Rodolfo Meza vai voltar para falar da luta do fim de semana do UFC. A gente se despede, vamos ficando por aqui, agradeço a atenção, desejo uma boa tarde aí para você, até semana que vem.